Foi publicado há muitos anos atrás, no início do século passado, num jornal de grande circulação da cidade de Londres, capital da Inglaterra, um anúncio de emprego que dizia o seguinte: procuram-se homens para uma viagem perigosa, salário baixo, frio intenso, longos meses de escuridão total, regresso duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Esse anúncio era assinado pelo famoso explorador do Ártico, Sir Ernest Shackleton. E esse detalhe fazia toda a diferença. Por isso, centenas de homens responderam. Se Jesus tivesse colocado um anúncio procurando seguidores, o texto seria algo mais ou menos assim: procuram-se homens e mulheres para a difícil tarefa de ajudar a edificar a minha igreja. Serão mal compreendidos com frequência, até mesmo por seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Enfrentarão os ataques de um inimigo invisível. Talvez não vejam os resultados dos seus esforços. Pode lhes custar seu lar, suas ambições e até mesmo a sua vida. Só receberão a recompensa completa do seu trabalho na eternidade. Apesar disso, meu querido e minha querida, apesar do alto custo de seguir a Jesus, que à primeira vista pode ser até um motivo para desalento, para desânimo, muitos cristãos têm respondido a esse anúncio e têm mostrado a disposição para abrir mão de tudo por amor a Jesus Cristo. A verdade é que Jesus é o mais excelente Senhor ao qual alguém poderia servir. Um Senhor que entregou a sua própria vida para salvar o servo. Portanto, a tarefa de ajudar a edificar a igreja do Senhor é o maior, é o mais maravilhoso desafio ao qual alguém poderia dedicar a sua vida. O texto sagrado que foi lido agora há pouco, que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, lá no capítulo 1, versículos de 12 a 17, mostra o apóstolo instruindo um jovem que havia aceitado o chamado para ajudar a edificar a igreja. São Paulo escreveu essa carta para encorajar Timóteo a dar continuidade à obra de edificação da igreja do Senhor lá na cidade de Éfeso. Trabalho esse que havia sido iniciado pelo próprio apóstolo Paulo, quando permaneceu naquela cidade de Éfeso durante 3 anos. Éfeso era uma cidade costeira, da qual restam apenas ruínas, localizada na atual Turquia. Certamente aquele não era um lugar fácil para pastorear o povo de Deus. Aliás, eu duvido que haja um lugar onde seja fácil apacentar as ovelhas do Senhor. Essa tarefa é sempre árdua, é sempre difícil, é sempre desafiadora. Veja que a cidade de Éfeso era dedicada à adoração de Diana, deusa pagã dos instintos sexuais. Essa idolatria, ela ajudava a promover os mais variados tipos de imoralidade sexual. Por isso Paulo explica
ao seu discípulo Timóteo como a igreja local deve ser administrada, como a igreja local deve ser gerida, e ele dá várias instruções preciosas nesse sentido. Esse cuidado de Paulo em instruir Timóteo o leva a dar um testemunho pessoal, um testemunho da sua própria vida. O apóstolo mostra que ele é a prova mais cabal, a prova maior, mais contundente de que o evangelho da graça é verdadeiramente eficaz e tem o poder de transformar morte em vida. É sobre isso que o Senhor Jesus quer falar ao seu coração, quer falar ao meu coração nesta noite. Ele quer nos comunicar uma mensagem que faça a diferença na sua vida, na minha vida, uma mensagem que seja encorajadora, de modo a sermos perseverantes nessa caminhada que temos empreendido com Ele. E o tema da mensagem do Senhor é os retratos de uma vida transformada pela graça. Os retratos de uma vida transformada pela graça. Você sabe qual é o primeiro retrato que nós enxergamos na vida do apóstolo Paulo? O primeiro retrato de uma vida transformada pela graça é o retrato de quem ele era antes do seu encontro transformador com Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Paulo, até então chamado de Saulo, que era o seu nome judaico, era um blasfemador. O texto se refere a blasfemo. É uma confissão do apóstolo Paulo. Ele mesmo confessa que era um blasfemador lá no versículo 13 do capítulo 1 da primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Blasfemador significa exatamente que Paulo negava que Cristo fosse o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E não só ele negava, mas lutava para que todas as pessoas negassem, inclusive os seguidores de Cristo. Paulo também era um perseguidor. Ele procurava o uso da força física para tentar destruir a igreja do Senhor, porque ele considerava que a igreja era uma grande ameaça ao judaísmo. Exatamente por isso ele consentiu com o apedrejamento de Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, o primeiro mártir da igreja. E Paulo também empreendeu uma feroz perseguição contra os seguidores de Cristo. Nós vemos isso claramente lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Paulo era um homem insolente, orgulhoso, atrevido. Modernamente nós poderíamos chamá-lo de valentão. Esse termo dá a ideia de alguém arrogante, de alguém que quer impor a sua vontade por meio de atitudes violentas, duras. Quando alguém não se rendia à vontade de Paulo, Paulo perseguia, Paulo maltratava, ele algemava, lançava na prisão, ele agia com atrocidade, agia de maneira cruel. Mas a causa principal do comportamento de Paulo, como ele confessa nesse mesmo versículo 13, era a sua ignorância e incredulidade. Paulo reconhece que era ignorante, incrédulo. Ignorância significa que ele não sabia o que estava fazendo. Ele não conhecia Jesus Cristo. E incrédulo porque ele não depositava a sua fé em Cristo. Ele não cria no Evangelho. Apesar de ser um homem brilhante, um homem extremamente preparado, um homem extremamente culto, formado aos pés de Gamaliel, um mestre e líder religioso muito respeitado no seu tempo, Paulo estava com a mente cega para a verdade.
Os seus olhos espirituais estavam cegos, não conseguiam enxergar a verdade. Havia como que escamas nos seus olhos. Seus olhos estavam tapados e não conseguiam enxergar a verdade, o evangelho do Senhor. Ele vivia apenas uma tradição religiosa, infértil, infrutífera, vazia, hipócrita, que estava presa às aparências, ao lado exterior, à fachada, mas sem uma verdadeira e profunda comunhão com Deus, sem um relacionamento íntimo com o Senhor. Aliás, esse tem sido o caso de muita gente, muitos cristãos, em algumas igrejas da atualidade. Vivem uma vida meramente religiosa, vida assim de fachada, vida de práticas exteriores, mas sem espiritualidade verdadeira. Portanto, até descobrir que estava perseguindo o próprio Cristo, o Messias, os olhos espirituais de Paulo estavam cegos. Contudo, meu querido e minha querida, mais tarde, lá em Damasco, após o seu encontro transformador com Jesus, na estrada que conduzia a essa cidade de Damasco, Paulo foi curado da sua cegueira. Ele começou a enxergar a verdade. Ele deu início a um novo tempo, uma nova vida, muito mais excelente. Deu início a uma jornada que tinha como destino o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E você, meu querido e minha querida, você já sofreu uma mudança radical? Essa mudança radical experimentada pelo apóstolo Paulo? Você já teve um encontro verdadeiramente transformador com Jesus? Quem era você ontem? Quem é você hoje? Será que as pessoas, ao olharem para você, enxergam essa mudança? Percebem que a sua vida está assentada em valores eternos? O Espírito do Senhor nos conduz a essa reflexão nesta noite. Nós precisamos refletir, você e eu, e permitir, se isso for necessário, que a graça de Deus invada a nossa vida e faça a diferença, produza frutos agradáveis a Deus. O segundo retrato de uma vida, da vida do apóstolo Paulo, uma vida graciosa, encharcada da graça de Deus, além desse primeiro retrato que é de quem ele era, é como ele foi salvo. Como foi salvo o apóstolo? Eu fico pensando, e eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a fazer essa reflexão comigo. De que forma um Deus santo como o nosso Deus, um Deus que abomina o pecado, poderia perdoar e salvar um homem tão arrogante como o apóstolo Paulo? A resposta está em duas palavras-chave. Preste atenção. Essas palavras são misericórdia e graça. Em sua infinita misericórdia, Deus não deu a Paulo aquilo que ele merecia, não deu a ele o castigo merecido. Pelo contrário, Deus derramou graça sobre a vida do apóstolo, deu-lhe aquilo que ele não merecia: perdão e salvação. Saiba que a graça é o amor que paga um preço. Guarde essa frase, essas palavras no seu coração, para nunca mais esquecer. A graça é o amor que paga um preço, é o amor de Deus em ação. Deus ama você de maneira incomparável, você crê? Não há ninguém que possa amar você como Deus ama. É um amor incondicional, um amor constrangedor. Não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você.
Se você fosse a única criatura na face da terra, talvez você já tenha ouvido isso. Deus não poderia amar você mais do que ama. Mas você não é salvo. Você não é salva pelo amor de Deus. Deus teve que pagar um elevado preço. E o preço pago foi do sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário, para a sua salvação, para a minha salvação, para nos reconciliar definitivamente com Deus, para o perdão dos nossos pecados. Foi essa a obra da cruz. Nós não somos salvos pelo amor de Deus, mas somos salvos sim pelo sangue precioso de Jesus, pela aceitação do sacrifício do Senhor. Isso é que é graça, é o amor que paga um preço. Agora cabe à pessoa aceitar ou recusar a graça de Deus. Deus não impõe a sua graça a ninguém. Deus não empurra a goela abaixo a sua graça. Você pode recusar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como pode também aceitá-lo. Jesus é muito delicado. Ele não força a entrada dele no coração de ninguém. A decisão é sempre nossa. No Evangelho escrito por João, há um texto, um versículo que deveria estar impresso em letras de ouro. É um versículo talvez o mais conhecido de todos da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a aceitação do sacrifício que Ele ofereceu na cruz do Calvário. Essa é a razão porque a graça é a palavra mais importante do vocabulário teológico cristão. Cristianismo sem graça não existe. É algo inexistente, ilusório. É o que nos revela a palavra do Senhor em inúmeros textos bíblicos. Aliás, eu amo profundamente a palavra do Senhor. Eu amo, por exemplo, aquele versículo 3 do Salmo 63 do rei Davi, que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus é melhor do que a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça não é algo complicado. Há muita gente complicando o que seja graça. Graça não demanda especulações filosóficas e teológicas profundas. Não. Graça é simplesmente o favor de Deus em benefício do pecador culpado e nada mais. Não é a negação do pecado, não é a negação da culpa, mas é a remoção do pecado e da culpa. Nas palavras de um jesuíta francês, que faleceu no ano 2001, chamado Jacques Guillet, o salvo nada mais é do que um inimigo de Deus que ele escolhe, um condenado que ele agracia. O salvo é isso, é um inimigo de Deus que ele escolhe, um condenado que ele agracia. O favor concedido por Deus não é em função de merecimento seu ou meu. Nós não merecemos a graça de Deus. Não é em decorrência de alguma obra que nós possamos realizar para receber essa graça. Não, Deus não aceita barganha, não aceita moeda de troca. Graça é graça, é favor imerecido. Esse favor é sempre imerecido aos olhos de Deus. Em sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo
lá no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E no texto lido nesta noite, especificamente lá no versículo 14, do capítulo 1, da primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, o apóstolo afirma que foi preciso uma graça transbordante para salvá-lo. Em outras versões, consta que é uma graça superabundante, ou seja, uma imensa graça. O apóstolo quis enfatizar o tamanho imensurável da graça utilizada por Deus para salvá-lo. Alguém que antes era blasfemador, era perseguidor, era insolente. A experiência de Paulo é a experiência de todo aquele que aceita a graça de Deus na sua vida e deposita a sua fé, a sua confiança, o seu amor em Jesus Cristo. A esses está assegurada a vida eterna, uma vida bem-aventurada, ou seja, uma vida muito feliz, que nós podemos começar a desfrutar aqui e agora, apesar das circunstâncias difíceis, apesar das lutas, das tribulações que nós temos que enfrentar e enfrentamos nesta vida. Nós podemos ter essa vida bem-aventurada já, uma vida na presença do Senhor, aos pés de Cristo. Será que você realmente já mudou de rumo na vida? Você já mudou de rumo, meu amado irmão, minha amada irmã? Será que você precisa mudar em alguma área? O Espírito do Senhor, Ele novamente nos conduz a essa reflexão. Ele está interessado na sua vida, Ele está interessado na minha vida. Pense nisso. Hoje, com seriedade, com honestidade, é sempre tempo de mudança. E o Espírito Santo que está aqui, tocando a sua vida, tocando a minha vida, Ele está disponível para nos ajudar no nosso processo de santificação, no nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. Se você considerar isso necessário, peça ajuda de Deus, do Espírito de Deus, para avançar nesse processo de santificação. O terceiro e último retrato de uma vida encharcada da graça de Deus, uma vida cheia da graça de Deus, que nós enxergamos na vida do apóstolo Paulo, é exatamente ao lado de quem ele era e como foi salvo, quem ele se tornou. Quem se tornou Paulo? A graça de Deus transformou um blasfemador num pregador do Evangelho, um perseguidor num mensageiro da palavra, num missionário. A mudança na vida de Paulo foi tão dramática que a igreja de Jerusalém pensou que se tratava de um artifício, de um embuste, de uma tentativa de enganá-la, e teve uma grande dificuldade para aceitar o apóstolo. Nós vemos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26. Paulo recebeu o seu ministério de Deus. Ele não o recebeu de Pedro, nem de nenhum outro apóstolo, nem de qualquer outro homem, não. Recebeu seu ministério de Deus. Ele foi chamado, foi comissionado pelo Cristo ressurreto. Por isso, lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, ele declarou: o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus não apenas viu em Paulo um coração fiel e lhe confiou o Evangelho,
Mas Deus também capacitou o apóstolo para ministrar o evangelho. A verdade é que quando uma pessoa recebe e obedece o chamado de Deus para lhe servir, o próprio Senhor capacita essa pessoa. O próprio Senhor provê todas as coisas necessárias para a realização da obra. Não duvide, meu querido e minha querida, presta atenção. Se você verdadeiramente já abriu seu coração a Cristo, ao Senhor, já entregou a sua vida a Ele, já colocou a sua vida à disposição dEle, Ele vai usar você de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, para transformar o mundo ao seu redor. Você será um canal de bênçãos. E nessa jornada de fé, eu quero dizer a você que é impossível você não ser também ricamente abençoado, ricamente abençoada. Mas o fato mais importante, o fato mais relevante, mais importante, inclusive para o reino de Deus, nesse retrato de quem Paulo se tornou, é o exemplo dele, é o testemunho que ele deu. Nós vemos isso no versículo 16 desse texto sagrado, sobre o qual estamos debruçados meditando. O apóstolo se transformou num exemplo eloquente do que Deus pode fazer na vida daquele que se rende aos pés de Jesus. Paulo, aquele que confessou ser o principal dos pecadores, ou seja, o pior dos pecadores, como consta no versículo 15, tornou-se um modelo a ser imitado por você, a ser imitado por mim. São Paulo é a prova contundente de que a graça de Deus pode transformar qualquer coração. Não há coração que, em se abrindo para Deus, não possa ser transformado pela graça maravilhosa do Senhor. Não importa o quanto o homem seja vil, não importa o quanto seja abominável o seu pecado, se esse homem aceitar a graça de Deus, se abrir o coração a Deus, verá Deus fazendo coisas tremendas. Deus vai usar essa pessoa de forma excepcional. Foi assim que usou o apóstolo Paulo. Se você abrir o coração a Deus, você vai ver escuridão se transformar em luz. Você vai ver morte se transformar em vida. E será uma vida abundante, vida imperecível, vida inesgotável, vida que a Bíblia chama de vida eterna. Eu não sei como anda a sua vida com Cristo. Eu não posso ver seu coração. Eu sei um pouco da minha vida, mas não consigo enxergar a sua. Não sei como anda a sua vida com Cristo, mas eu sei de uma coisa, com absoluta convicção e certeza: se você aceitar a graça de Deus, o Espírito do Senhor vai se unir ao seu espírito e tudo se fará novo na sua vida, para a glória exclusiva do Senhor. O mistério dessa união com Cristo não pode ser explicado, por isso nós chamamos de mistério. É uma experiência que precisa ser sentida, precisa ser vivida. Certo homem um dia se aproximou de um velho ferreiro, um ferreiro muito humilde, querendo zombar daquele humilde ferreiro, e lhe fez uma pergunta: dizes que Cristo vive em ti e tu nele, como isso pode ser possível? Duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. O velho ferreiro então cessou aquilo que estava fazendo, pensou por alguns instantes e disse: o senhor está vendo esta moeda de cobre que eu tenho na mão? Eu vou lançá-la no fogo. Ela vai ficar vermelha em brasa. O fogo estará nela
e a moeda estará no fogo. Por que o Senhor não se lança assim nos braços de Jesus? E você, meu querido e minha querida, como eu disse, o Espírito Santo está interessado na sua vida, especificamente na sua vida. É a sua vida que Ele ama, é a sua vida que Ele quer cuidar. Você, meu querido e minha querida, verdadeiramente já se lançou nos braços de Jesus? Você já escancarou seu coração ao Senhor? Ou você ainda tem hesitado, tem vacilado, se apega a Cristo em determinadas situações, e amanhã você resolve assumir o controle da sua vida, a direção do seu barco sem Cristo? Reflita sobre isso. Eu quero desafiar você hoje a fazer uma avaliação da sua vida. Aliás, você sabe, eu também, que não sou eu que desafio, é o Espírito Santo que faz esse desafio. Ele quer que você faça uma autoavaliação, dê um mergulho para dentro de você mesmo. Como afirmou Atanásio, que viveu no século IV e foi um dos pais da igreja, bispo de Alexandria, no norte da África: Cristo tornou-se o que somos, a fim de fazer-nos o que Ele é. Cristo tornou-se o que somos, a fim de fazer-nos o que Ele é. É isso mesmo. Cristo se humilhou a ponto de vir ao mundo em forma humana. Ele viveu essa vida que nós vivemos, mas a viveu em santidade, de maneira imaculada. Ele sofreu, viveu a sua paixão, ele morreu lá na cruz do Calvário, sem haver pecado nenhum, por amor a você e a mim. Ele morreu ali para nos perdoar os pecados, para nos reconciliar com Deus, para restaurar a nossa imagem, que havia sido desfigurada pelo pecado. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos restaurar completamente. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, já aceitou verdadeiramente essa oferta de Deus, a oferta da graça dele na sua vida, se já entregou a direção da sua vida a Cristo, ou se você decidiu fazer isso agora aqui, nesta noite, comece a dar glória a Deus, comece a saltar de alegria, comece a dar pulos de júbilo, porque Deus vai surpreender você. Deus vai conceder a você bênçãos inesperadas, bênçãos que você é incapaz de imaginar, que você provavelmente nunca pediu a Ele. Ele vai surpreender você. É assim que Ele age com todos aqueles que abrem o coração para a sua graça. Você vai saltar de alegria, literalmente. Você vai cantar como o salmista, lá no Salmo 30, nos 2 últimos versículos, que dizem: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. O Espírito Santo continua desafiando você a perseverar com Cristo, a entregar inteiramente a sua vida a Cristo, não deixar nunca Ele fora da sua vida. E Ele nos pede nesta noite um gesto muito simples, um gesto que, embora simples, terá um significado muito grande. Ele pede a você, pede a mim, se nós decidimos verdadeiramente aceitar a graça de Deus na nossa vida, se verdadeiramente nós decidimos hoje entregar a nossa vida a Cristo, ou então se hoje decidimos
ainda revigorar mais e mais o nosso compromisso com Cristo. Ele nos desafia a vir aqui ao altar, porque nós vamos ter um momento de oração. Vamos interceder por você, por mim. Você pode vir até aqui, se desejar, também fique em pé, também vale ficar em pé. E nós vamos louvar o Senhor antes de orarmos, antes de elevarmos o nosso coração, a nossa mente em oração ao Senhor.